Fala galera, a gente está aqui na mais uma edição do nosso podcast aqui do Chama. A gente vai estar junto, tem um tempo muito especial aqui. A gente está hoje recebendo o pastor Diego Melo aqui na nossa conferência Chama. Meu nome é Vitor, tá aqui também o Cauê. Se apresenta aí, Cauê. E aí, galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Cauê, tô aqui na BVA desde que eu me conheço por gente, não tanto quanto o Vitor, né? Tamo Vitor junto, é isso aí. literalmente nasceu aqui, mas Ah, desde os 11 anos tô aqui na BVA e tô muito feliz por estar aqui hoje com o pastor Diego. Tamo no Chama, mais um Chama especial e é sempre muito bom estar aqui. boa. Nosso tema desse ano é imagem e semelhança, né? A gente tem muita coisa boa para conversar. A Isso gente aí. vai ouvir um pouquinho de testemunho, né? História e como que isso se aplica hoje aqui no nosso dia a dia, na nossa realidade, na igreja local em Salvador, né? A gente vai pedir o pastor se apresentar um pouquinho, né? Mas é um pastor que está aqui liderando jovens, né? Na nossa comunidade local, né? Na igreja aqui, irmã nossa, que é a Igreja Batista Metropolitana. E a gente tem o privilégio de estar hoje recebendo aqui, pastor. Obrigado de verdade pelo cuidado, né, e pela sua presença aqui. É um prazer de verdade para a gente estar junto. Eu que Beleza? agradeço. Para mim é um grande privilégio, uma honra estar aqui com vocês e muito legal entrar ali, ver tantos jovens ali, todos preparados, servindo, faz o nosso coração vibrar mesmo, assim, de ver juventude servindo, né? Bom demais, Benção. já tá trajado já. É isso É, aí. já entrou no clima Já tô na da chama aí. conferência. Massa. Exatamente. Pastor, faz o seguinte, queria que você se apresentasse um pouquinho, Sim, né, pra gente, pra galera que vai estar escutando, um pouquinho falar aí da família, um pouquinho do ministério, como é que tem sido, pra gente começar a entrar nesse tema. tá joia. Fala aí pra gente. Bom, meu nome é Diego, como vocês falaram, eu tenho 35 anos Hum. e desde dos 15, assim, eu comecei a ter uma convicção para o ministério. Eu Boa. via, na época, o seminarista que cuidava de adolescentes e jovens, pregando, cuidando da gente, e aquilo, de alguma maneira, era Deus me conduzindo, assim, para o ministério, né? E aí, com 18 anos, então, eu já estava muito convicto e nem fiz a faculdade, fui direto para o seminário, É, estudei lá 5 anos, internato, no Palavra da Vida, em poxa, Atibaia, Oh, que legal. e fiquei lá 5 anos e essa questão de missões sempre ardeu muito no meu coração, né? boa. E aí eu tinha muita dúvida, assim, eu tinha certeza do chamado, mas não sabia se ia ser para campo missionário ou se era para o ministério pastoral numa cidade local. Tá. Mal sabia eu que era para as duas É, coisas. tá aí o grande E dilema. aí, Boa. e aí foi, e depois, assim que eu terminei, Deus começou a incomodar o meu coração com o estágio que eu tinha feito aqui na Bahia. Uhum, Porque no seminário a gente nas férias trabalha em várias uhum, experiências culturais, assim, tanto na igreja local quanto no campo missionário, e por coincidência ou jesuicidência, é, eu vim parar aqui no sul da Bahia para estagiar com um amigo meu do seminário. uhum. Enfim, e contando aqui um pouquinho da história rápido, Vamos lá. mas casado com Iane, Aí, show. aí Show de casamos bola. em 2015, temos 11 anos de Pô, casados, temos um filho, Pedro, de uhum, 4 aninhos, e Melina, de 7 anos. E hoje nós pensa. moramos aqui em Salvador, atuamos 8 anos no campo missionário e já faz 4 anos que estamos como pastor de jovens, eu e a minha esposa também ajudando, pastoreando jovens ali na Igreja Batista Metropolitana, que tem sido a nossa paixão aí nesses últimos 4 anos. Que benção. Eles são de onde, pastor? Vieram de sua família? Foi da... Iane é baiana, Aham. baiana raiz da gema, que o pessoal fala, né? É porque não é da Bahia. É, Você é da Bahia? não, eu Não. não. A E falta do sotaque entrega. Entrega. igual eu vou falar sobre Pedro, né, aqui na Aham, conferência, e na passagem, a mulher que confronta ali Pedro na hora aham. da negação, ela fala que O sotaque dele o não sei. sotaque dele o entregava, né? Exato. E o meu sotaque me entrega, eu sou do interior de São Paulo. Pô, que massa. E aí sou de Araraquara, nascido e criado lá até os 18 anos, só saí da minha cidade para estudar no seminário. Poxa, tá, massa. E Bom aí, como é demais. que veio essa paixão, assim, essa direção, depois até do ministério, do seminário, perdão, de voltar ali para a área de missões ali no sul da Bahia? O que que foi que, assim, ardeu no coração? Como é que foi esse chamado de Deus para a área missional, assim, Uhum. específica? Então, durante o seminário, tinha muito essa dúvida. E a pergunta que eu lembro que eu fazia bastante é o que Deus vai querer de mim. Uhum, Se voltar para a igreja local
que eu amava muito. Interessante que Deus foi me preparando assim, porque desde adolescente eu já era líder de jovens. Poxa, E mal sabia eu o que, que Deus ia reservar, né? Quase 20 anos depois. legal. Mas eu amava muito ouvir histórias missionárias, lia bastante biografia missionária, aquilo mexia muito comigo. Durante o seminário, eu acreditava que Deus me conduziria para o ministério transcultural em outro país. Hum. Olhava muito para a África, muito com a Índia, mas era um ardor assim no Sim, coração, né? perfeito. E é interessante que lá no seminário você poderia escolher matérias específicas, ou para ministério pastoral ou para ministério de missões. E eu fui fazendo as duas ao longo dos Ao mesmo anos. tempo. É. Que massa. E estava muito certo assim voltar para minha igreja local no interior de Araraquara. Inclusive também lá o pastor me confiou um grupo de jovens para cuidar. Hum, Entendi. E aí eu fiquei lá um ano depois que eu terminei. Mas aí veio essa oportunidade e eu lembro que eu acompanhava um amigo meu que estudou comigo que estava nesse campo. E tá. ele me mandava os informativos dele e meu coração, toda vez que lia aquele informativo, queimava exatamente por aquele campo. Que da hora. E aí no final, o coordenador do campo regional, que hoje também é pastor em Salvador, me mandou um e-mail dizendo da necessidade do campo, que Uhum. havia várias ilhas ali na região de Camamu que não tinham pastor. Só tinha um pastor para 5 igrejas. E Cara, aí foi a palavra-chave, assim, abriu o meu coração para, né, eu quero ir para lá para ajudar, né? E aí em 2014, então, Deus me olha moveu da só. igreja local para o campo missionário, para a região ali da Baía de Camamu, no sul da Bahia, para morar numa ilha. Eu fiquei ilhado Imagina. literalmente e Cara, foi assim uma experiência hoje eu olho incrível assim, de morar numa benção. ilha e da ilha a gente atendia outras pequenas ilhazinhas Uhum. que tinham também congregações ali e ali Deus nos conduziu a ficar por 8 anos servindo ali nos campos missionários. Poxa. Legal que você, com 18 anos, Sim, em meio às dúvidas, enfim, como é que Deus vai me usar, onde é que eu vou, sim. isso não te parou e não te fez, assim, vou ficar aqui recluso até Deus me Uhum, apontar um caminho, né? Você estava ali criando conexões, servindo, e no meio sim, disso a Surgiu, porta né? abre e, enfim, o chamado específico vem, né? Muito legal isso. Se você pudesse falar, assim, desse seu tempo em Camamu, uma experiência específica que você pode compartilhar com a gente. Eu particularmente, sou fascinado com Uhum. histórias É. sobre missionários também. E coincidência, a gente viajou uma vez com o pastor Paulo para uma Verdade, região ribeirinha também, oh, que fazer, legal. foi lá verdade, também no sul da Bahia. Eu fui e verdade. tu. Olha A que Exatamente. gente joia. foi junto, aí conhecer lá uma região e tal, dar um suporte, Sim, que a IBVA tem alguns projetos missionários, não, mais pro sertão, né, pro Nordeste, né, que é o projeto Conexão, sim. mas aí pra comunidade ribeirinha, né, Sim, sim. coincidência ou coisa de Deus, a gente foi juntos uma vez, então vai ser massa ouvir de quem esteve lá, né, Sim. essa... Exato. Diga aí, pastor. Uma experiência são várias. Tem uma que me marca muito, que foi logo quando eu cheguei. Eu já conheci o campo por um mês antes, em 2011, quando eu fiz aquele estágio Sim, como seminarista, Uhum. e depois chegar para morar é outra coisa, é outra é realidade, uma né? imersão, né? Exato. E aí eu lembro que geralmente agora inverno na Bahia é diferente de São Paulo, né? Hum, Lá é muito seco, aqui chove muito. isso. E aí eu cheguei em meados de junho, mais ou menos, na ilha para trabalhar de vez e morar lá. E aí o pastor mais velho que estava lá, no qual eu fui auxiliá-lo, né, nessas Tá. 4 congregações, ele foi me passando a demanda de barco. Porque para ir para Uhum. outra igreja, você tem que sair do porto da onde a gente morava, pegar o barco 1 hora, 1 hora e meia para chegar na outra comunidade, ancorar Caramba. o barco para você então chegar na comunidade. E aí fazia então mais ou menos um mês, 2 meses que eu já estava lá. Uhum. E aí eu estava indo em direção à ponte, ele tinha um horário marcado para sair, e eu ia com ele. Uhum. E aí ele disse assim, ó, olha, aconteceu um imprevisto lá em casa, eu vou ter que ficar. Eu falei, mas pastor, eu não posso ir sozinho. Não, você vai, você já tá aprendendo o canal, tal, tal, tal. Mas pastor, e na volta você vai dormir lá. Mas pastor, eu não levei nada, escova de Caramba. dente, Uhum. roupa. Não, você fica lá, amanhã você volta. Vai dar tudo certo. É. E aí eu fui, cheguei lá de tarde, na ida foi tranquilo. Tava um tempo assim fechado, foi essa época de julho também, inverno, só que o tempo vira muito rápido, né?
E aí eu fiz as visitas, entreguei as cestas básicas, fiz o culto. Eu falei, ó, o tempo tá ótimo, eu vou voltar para casa porque amanhã eu tenho que ir para Camamu. Tá. E aí eu peguei o barco, liguei o barco e fui. Quando eu liguei, o tempo começou a Virou. mudar assim drasticamente e chover demais e muito vento e aquilo Caramba. começou assim, meu Deus, eu tô sozinho aqui. E é como é uma baía, não é mar aberto, mas mesmo assim forma onda Sim. quando a maré tá cheia. E E eu lembro vento que de chuva, né? exato. E aí veio o medo mesmo. E eu lembro disso muito forte, porque inclusive tem o timão, Uhum. aquela onde você coordena o barco, né? É o volante do barco. Uhum. Ele soltou a corda de direção. E aí quando solta, você tem que segurar numa madeira que dá direto pro leme. Uhum. E ali eu comecei a navegar com o leme, com o timão solto e aquela coisa, amarrei a corda do meu lado, caso batesse uma onda, mas veio muito forte assim no meu coração, né? Sobre a chamada quando Deus fala ide por todo mundo e pregar o evangelho, e veio muito claro assim, e eis que estou convosco todos os dias. E veio Caramba. assim uma paz no meu coração muito grande. E aí passou aquela chuva, passou aquele vento, aí eu pude ver a ilha onde a gente morava e meu coração acalmou. E foi uma experiência que me marcou muito assim. Quase bíblica, né? É, É, Experiência da tempestade aí, pô. e foi troca o assim, mar de a Bahia ali pois pro é. mar Mediterrâneo, tá? Então, E me marcou demais, assim, que foi logo no começo, e Deus, e quando eu falo que salta um versículo do nada, eu sei que é Deus lembrando, assim, a própria palavra dele, né? Isso. sim. E mal sabia eu também, porque eu fui para passar um ano lá. Ah, Ia ser tipo um estágio extra num campo missionário, porque ah, o plano era Hum, voltar para Araraquara depois. tá. E mal sabia eu que Deus nos conduziria lá para permanecer Fica. 8 anos. E esse versículo sempre foi uma motivação para Sim, nós. sim, Deus com está com a certeza. Um gente ali, norte. cumprindo o chamado, né? Pô, que benção, pastor. É, e a gente até tem muitos jovens que hoje até querem se envolver e às vezes passa por essa situação, né? De medo, de angústia, de tipo assim, não sei como que eu vou chegar lá, não sei como é Sim. que eu posso me envolver, não sei. E isso às vezes paralisa mesmo a gente, né? Isso é Uhum. natural e acontece muito naturalmente, né? É Sim. a reação natural do ser humano, né? Então, ter esse versículo acho que é uma parada que precisa estar, né, arraigada assim pra gente. Uhum. E eu queria que você falasse rapidinho também, até um pouco dentro desse projeto, como que, quais às vezes áreas ou quais formas ali de atuação também que poderiam, não sei, os jovens se envolverem, talvez, se tem outra possibilidade assim, para encorajar mesmo o pessoal, como é que funcionava lá? Até Então, essas viagens assim de uma ilha para outra. eu creio que a igreja ali hoje ela abraçou a missão antigamente que era a MEAP, né? Missão Evangélica de Pescadores. Assistência aos Pescadores e aos Também, pecadores também, também. também. E hoje ela ainda existe, atuando em vários lugares do Brasil, e a IBAN abraçou a missão e se tornou Missão Pescadores hoje, né? Também. ah, Mas há muitas possibilidades, por exemplo, ao Barco Clínica, onde profissionais de saúde podem se candidatar para estar passando lá um final de semana, porque o Barco Clínica ele fica lá na região Uhum. e aos finais de semana ele vai para alguma comunidade ribeirinha de pescadores ali carente. Tá. E aí vai dentista, vai médico, vai enfermeiro, eles passam lá o sábado, domingo atendendo, domingo à tarde eles voltam para Salvador. E é uma experiência muito legal porque você pode usar a sua profissão para ver a comunidade, lidar com as pessoas, e é uma expressão clara do Evangelho. Perfeito. Não só palavras, mas na prática a gente está demonstrando o amor e o atendimento é totalmente gratuito. Claro. E assim, eu fiquei lá 8 anos, então a gente recebeu o Barco Clínica muitas vezes, Uhum. e é um marco na comunidade. Gente que nunca tinha ido ao dentista, poder cuidar dos dentes, alguém que está sofrendo com uma dor, e ali a sua dor é aliviada com uma assistência odontológica, o médico atendendo, e que enfim. lindo. Então É, são várias oportunidades. E também a possibilidade de juntar um grupo de jovens e dedicar assim uma semana das férias para rodar as comunidades ali. Também é uma oportunidade muito legal, porque você percebe que cada comunidade, mesmo tão próxima uma da outra, tem características diversas. sim. Inclusive lá, Necessidades diferentes, né? Tudo exato, isso. tem uma comunidade quilombola no meio Hum. dos pescadores,
com uma cultura totalmente diferente. E Deus nos Entendi. deu a alegria de, no finalzinho do nosso ministério, alcançar essa comunidade. Pô, que bênção. Pô, que Então, é uma especial. experiência muito rica, né? A gente fala durante o olho do furacão, a gente não consegue ver. Mas depois que você sai, que você passa e fala assim, que oportunidade incrível Deus nos deu, assim, de viver tudo Sim, aquilo, né? com certeza. Já sabe pilotar barco? Pô, eu tô precisando de umas aulas aí, pastor. Olha aí, Depois dá umas aulas Nosso pra doutor gente, aí Vitor aí, a gente dá um jeito aí. as pronto, portas estão se abrindo aí, ó. Aí, tá vendo? isso aí. Oportunidade. A gente tem um projeto, não sei se o senhor conhece, que tá muito na linha dessa de fechar um grupo de jovens Sim, e ir para uma região específica, que chama Conexão. legal. E a nossa conexão, assim, como identidade e tudo mais, busca sempre o sertão. Às vezes o Uhum, sertão baiano, a gente já foi para sertão de Pernambuco, assim, o sertão do Nordeste mesmo, né? E lá a gente tem equipes de adolescentes e de jovens, né? E geralmente, pelo menos na minha época, quando ela era adolescente, quando você vai para lá, você experimenta coisas que você não vê na cidade grande, digamos assim, sabe? É uma forma Deus age diferente, parece. Sabe, você tá ali 100% imerso, você tá ali, enfim, pregando o evangelho para pessoas que talvez nunca ouviram falar, às uhum, vezes pessoas que não sabem ler e não têm acesso à palavra, então depende de alguém ir lá. E você vive experiências, assim, sim, extraordinárias. Boa. E parece que quando você volta para a cidade, você não tem mais tanto essas experiências assim. Você já volta para a rotina, sim. você já não tá mais na sua skin conexão, É, digamos Uhum, assim, já né? perde Você passou um pouco o por isso gás. como pastor, né? Você estava lá cuidando de pessoas e agora cuidando de sim, pessoas em Salvador. sim, Você vê esses dois paralelos, como é que você vê essa diferença e na própria vida do jovem também, né? Os desafios que ele enfrenta, enfim. sim. Interessante, assim, Deus sempre tem muito a ver com o tema da mensagem que foi pregada aqui no Chama, sobre o design original de Deus, que Boa. sempre é nos levar a cada vez mais nos tornar a imagem e semelhança dele. Perfeito. E aí a gente viu também sobre como o mundo, a carne, o diabo luta contra, Uhum. para que essa imagem não venha se espalhar e espelhar no mundo. E a gente Perfeito. viu especificamente na vida de Pedro, né, quando Uhum. Jesus fala que o próprio Satanás tinha pedido permissão para peneirá-lo, né? E Jesus intercede por ele. E quando eu olho para essas duas realidades bem diferentes, eu vejo muito isso. Uhum. O diabo, o mundo, o pecado trabalhando de diversas maneiras e muito bem específicas para a realidade de cada um, para que o jovem não cumpra o propósito que Deus designou para ele. Então, por exemplo, lá na região de Camamu, que é o oposto daqui, o problema lá é a ociosidade. Ou Uhum. seja, o jovem não tem em si um trabalho fixo, Uhum. não precisa estar no trabalho todo dia, ou ele não é motivado a fazer uma faculdade, ele vive ali a região dele, de pescador, e aí vem os problemas de uma vida de muita ociosidade, né? O alcoolismo, a droga, a promiscuidade, isso era muito forte, ainda é nessas regiões. Por outro lado, quando eu lido com jovens aqui em Salvador, é o contrário. É a vida corrida, eu não tenho tempo, eu não tenho condição Sim. de parar, buscar Deus, e eu tô nessa luta manhã, tarde e noite, é a faculdade, é o trabalho, é o estágio, são os 3 turnos ocupados, e da mesma maneira isso é usado para tirar o jovem do seu propósito. Sim. E Perde muito o foco. forte, ao contrário, por exemplo, lá, se eu tenho a minha casinha, eu pego o meu peixe, tá ótimo. Resolvido. Aqui a pressão para se construir uma carreira e Uhum. você gastar tudo, se doar com todas as forças e às vezes não dá certo, não decola e aí vem a depressão, o Sim. abatimento, a frustração. Parece que eu não estou cumprindo o meu propósito. Então, como é importante voltar à essência da palavra, Uhum. independente num lugar mais tranquilo, numa ilha ou numa cidade como Salvador, cheia de pressão e de você conquistar algo, Uhum. eu tenho que voltar à essência. Sim. Que qual é o meu propósito bíblico? O que que Deus quer de mim acima desse mundo? Seja num lugar mais pacato, seja num lugar agitado, ele deseja que eu me torne a imagem dele. Por isso que esse tema é Perfeito. tão pertinente, né? É. A essência não muda, né? Independente de onde a Exato. gente estiver.
E isso vale também até para a questão ministerial, né? Que a gente Sim. está falando, onde você estiver, seja como missionário, seja na igreja local, se a gente está Uhum. com a essência, né, no lugar certo, e é o que a gente está discutindo aqui, né? E a gente está trazendo isso, as coisas vão fluir na direção daquilo que Deus colocou, né, de propósito. Uhum. E eu acho que essa é uma grande questão também de muitos jovens que a gente conversa, né? E a gente aqui tem vivido isso, né? Conversado sobre isso. Acredito que na IBAN não seja diferente de entendimento de propósito. Sim. A gente às vezes tem muita dificuldade de, às vezes, entender o propósito porque acha que é uma coisa, digamos assim, objetiva no ponto de vista, eu preciso alcançar a carreira, eu preciso Uhum. resolver isso, eu preciso ter aqui um status, uma posição, ou preciso, sei lá, ter um relacionamento perfeito, ter preciso... Então, assim, tudo isso acaba tirando a gente do foco, né? E eu Exato. acho que a gente trazer essa questão da imagem e semelhança de Cristo como foco da nossa vida mesmo diária, isso com certeza, né, impacta todas as nossas decisões, conversas, Uhum. relacionamentos, né? Então, ver isso na vida dos jovens é um desafio, a gente conversar, a gente trazer isso. E como é que tem sido isso, pastor? Agora, né, na realidade aqui dos jovens assim de Salvador, agora até de uma forma alcançar e trazer os jovens para esse propósito e Uhum. trazer isso. Como é que tem sido esse processo assim que o senhor tem notado? O desafio que eu vejo hoje é, diante dessa cultura tão forte, Uhum, onde a própria rede social, querendo ou não, ela se torna um espelho distorcido. E eu tenho visto, até ontem eu estava conversando com um dos nossos líderes da igreja, e ele tem tirado um tempo assim de sabático de rede social, e ele boa. tem falado como isso tem feito bem para ele. Porque, querendo ou não, isso acaba gerando em nós uma sensação de que a minha vida é inútil. Por Uhum, quê? Porque constantemente eu vejo falsos espelhos sendo projetados para mim de outras pessoas que se deram bem, que cresceram na vida de maneira muito rápida, ou que agora encontraram seu propósito porque estão super bem em sua carreira, enquanto eu tenho um jovem ali no ordinário, no comum, que pega metrô, uhum, ganha um salário de estágio, está começando agora a trabalhar, boa. e ele olha tudo isso e ele fala: aonde está Deus em tudo isso? Uhum. E ele pode cair no erro de olhar nesses espelhos distorcidos e dizer assim: Deus abençoa mais um Do que eu. do que outros, ou Deus é parcial, Uhum. ou Deus faz uns prosperar e a minha vida aqui de mal a pior. Aí, Então o jovem conversa muito consigo mesmo. uhum, Uhum. E o desafio é cada pregação, cada estudo de pequeno grupo, é trazer ele para o princípio bíblico, dizendo de que, na verdade, aonde a gente tem que olhar, onde que a nossa visão, nosso foco tem que estar mirado, não é nesses espelhos, né, obscuros, uhum, mas no espelho da palavra, porque é boa. ele que vai me nortear e entender assim, Deus tem um plano específico para cada um. E enquanto Deus me dá talentos, uma profissão, enquanto eu vivo isso, eu cumpro o propósito de Deus. E é aí que está o meu objetivo de vida, né? Boa. Então isso traz para ele esperança, mesmo que hoje eu não esteja aonde eu gostaria, mas eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. E aí essa Perfeito. que é a... Que legal. E assim, quando você estava falando, estava me lembrando de um pastor americano que escreveu um livro. Esqueci o nome do livro agora. Acontece. Não, é porque eu tô lembrando Em inglês? é, Elimine a Pressa Desesperadamente, alguma coisa assim, do Tá. John Mark Comer. E ele era um pastor de uma mega igreja e ele estava vivendo essa rotina louca Uhum, de um pastor de uma mega igreja. Ele se vê nisso, um pastor de uma mega igreja com um grupo de jovens dando fruto, ele se olha pro Assim, né? espelho dele, e vê alguém que tem uma vida inútil, talvez, por causa dessa quantidade de coisa. E ficou na minha cabeça um exemplo que ele deu, porque ele passou por um momento assim de, cara, não vou ter mais pressa, não vou fazer as coisas mais corrido. E eu percebi, e ele reflete, percebe como a pressa estava sendo o inimigo da espiritualidade dele. uhum, Boa. E aí ele toma uma ação prática que ficou na minha cabeça e eu gosto de falar para, enfim, sempre quando eu lembro, ele escolhia os caminhos que ele ia ter mais, que ia demorar mais. Então ele chegava no Uhum. mercado e tinha uma fila grande e uma fila sem nada. Ele ia na fila grande. E ele ficava ali orando e falando, Deus, me lembra que eu não posso andar com pressa. Ele, uhum, nas duas vias do semáforo, ele cortava
para quem estava parado, para ele lembrar, eu não Não preciso mais de preciso estar pressa, com pressa. né? Deus, a vitória na cruz também redime o nosso tempo, Uhum, né? Redime, enfim, a forma como a gente vive. E nessa, enfim, como você comentou, né? O jovem olhando para espelhos errados, uhum, Uhum. cai nessa, Distorcidos. exato, distorcidos, cai nessa rotina de buscar coisas erradas e criando uma imagem para si exato. também, né? Ao invés de refletir a imagem que Cristo já escreveu pra gente, já nos deu o passo a passo do que a gente precisa Uhum, fazer. Como é que você vê, assim, na verdade, um conselho prático, talvez, para um jovem que se encontra nessa situação? Pastor, eu entendi, beleza, eu preciso refletir a imagem de Cristo, eu não quero uhum, construir uma imagem para mim, mas as expectativas, às vezes, da minha namorada, as expectativas dos meus pais são essas, as uhum, expectativas que eu assim, eu cresci dentro de mim, né, essa expectativa, e agora eu entendi. Beleza, concordo. O que que eu faço? O que que eu uhum. faço, assim, isso é segunda-feira, o que que eu faço para refletir a imagem de Cristo? Perfeito. Tem muito a ver também, e esse assunto tem ardido muito no meu coração com a mensagem ministrada, porque em uma das partes eu falo que a vida cristã não é sobre regras. E a gente Isso. pode cair nesse erro Perfeito. de achar que se eu cumprir determinados mandamentos ou regras ou conseguir fazer uma lista de prioridades, pronto, aí eu estou conseguindo viver o propósito de Deus e vivendo o cristianismo. E aí se torna um fardo, porque eu vou viver pela lei, se Uhum. torna cansativo e vai se tornar frustrante, porque cedo ou tarde eu vou perceber que eu Nunca vou vai conseguir. tropeçar nos alvos que eu estabeleci. Eu até uso o exemplo, assim, dia 31 de dezembro, no culto da virada, a gente faz aquela lista de que eu vou mudar isso, vou fazer isso, vou parar de comer açúcar, vou orar 3 vezes por dia. Sim. E aí no dia 1º de janeiro eu me deparo com um churrasco, com um refrigerante, e lá estou eu caindo em algo que 24 horas atrás eu estava fazendo um voto De Exato. só para fazer diferente. entender de que eu fracassei de novo. Sim. E eu vou falar que muito mais do que regras, vida cristã é relacionamento. Isso. É eu cultivar um relacionamento com Jesus. Uhum. Legal. E o desafio, e quando eu vim para Salvador, eu percebi que eu falava muito isso, assim, você tem que tirar 1h30 com Deus, com oração, e você tem que gastar esse tempo intencional com Ele. E eu vim para Salvador. Eu falei, meu Deus, é quase impossível, às vezes, num dia a dia comum, de levar as crianças para a escola, ir para a igreja, cuidar dos jovens, atender pessoas, gastar 1h30. Como que eu vou fazer isso? Lógico, isso é importante. Eu preciso priorizar o Senhor, mas é você viver com Cristo ao longo do dia. Então, Uhum. assim, se eu estou no metrô, eu falo com ele. Se eu estou dirigindo, eu posso falar com ele. Se eu estou, às vezes, num Uber, eu abro o celular, leio um versículo, aquilo fala comigo. Eu falo que é muito mais a constância de buscá-lo, porque é isso que se desenvolve uma boa amizade, né? Uhum. Você poder contactar um amigo independente do horário, Sim. e ele vai estar ali disponível para você, né? Isso. E Jesus é isso. É Uhum. esse tempo constante com Ele, além desse tempo, sim, de priorizar o Senhor no Uhum. nosso dia a dia. Isso tem me ajudado muito e tem ajudado muitos jovens que estão aí 3 períodos ocupados conseguirem desenvolver uma vida com Deus. Perfeito. Legal. E isso vai gerando a imagem dele em nós, né? Ah, é aquela história de que você se parece muito com a pessoa quanto mais você anda com ela, né? Exato, é. Exato. Então, se a gente está querendo ser imagem e semelhança de Cristo sem andar diariamente, nunca vai dar Perfeito. certo. É. E me marcou muito o. Tô com essa imagem na cabeça da tempestade, Sim. da sua história. Pô, eu tô com essa história bíblica assim mesmo, de Pois é. verdade. Mas achei Isso massa aconteceu porque. poucas vezes, foi É, logo no começo, porque depois eu não me arrisquei tanto. O tempo depois. já estava ruim, a gente já era mais cauteloso, né? Entendi. Quando no começo ainda tá ali criando a É, coragem ali, vai, eu vou. você é mais impetuoso É, também. e aí, criando não, já tá cheio de coragem, com o peito É, aberto você vai. é. Exato. Mas uma coisa que me marcou muito, até isso que você falou, de vinha o versículo na cabeça, né? Vinha o Sim, versículo na mente, às vezes uma revelação mesmo de Deus, uma coisa, mas isso passa por bastante disso que a gente está conversando, de que é o que é construído diariamente, né? exato. Você nunca vai ter às vezes uma experiência com isso se você não está tendo essa busca diária, né? Então, de leitura da Bíblia, de estar com pessoas, né? Da igreja mesmo, da comunidade cristã que vão estar ali te alimentando. Então, acho que passa muito disso, né? Que a gente está conversando da imagem e Uhum. semelhança de tudo que está, então, ao nosso redor.
E aí, nas situações de, digamos assim, dificuldade, na situação de alarme, aí que isso vem à tona, quase que naturalmente, né? Uhum, Isso aqui no ministério agora pastoral e com os jovens aqui, tem visto assim talvez outras experiências nessa linha, né, pontuais assim, específicas, até para o pessoal como testemunho mesmo na uhum. área ministerial que você possa ter lembrado aqui que vem assim imediatas. Essa questão de como o salmista fala, e esse versículo me marca bastante, porque ele me ajuda demais. Quando Hum, ele fala assim no Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é a ideia do escondi? uhum, É guardar, é gravar alguns versículos chaves que vai te ajudar numa hora de tentação, sim, numa hora de angústia. uhum, E a gente crê, na IBAN a gente fala muito sobre isso, e creio que a IBVA também, no poder da palavra. isso, É a palavra de Deus. E eu preciso crer que ela é a palavra viva e uhum, ela transforma. Eu digo que muito num contexto de jovem hoje é esse processo, como Romanos fala, da renovação da mente, quando ele fala, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. isso, Então, assim, eu tenho crenças e valores que uhum, eu fui criando ao longo da minha vida. E muitas vezes, crenças e valores distorcidos e também mentirosos. uhum, Eu digo hoje que o maior desafio para o jovem cristão, e é o nosso processo ali de pastoreio, sim, é constante, trazer o jovem esse processo de trocar mentiras que ele acreditou por muito tempo uhum, pelas verdades da palavra de Deus. E, por exemplo, uma coisa que me mexe muito, ansiedade uhum, diante das demandas da juventude, é algo que naturalmente mexe comigo, uma boa, tendência a ficar ansioso. E Uhum. a gente tem aí hoje relatos, quantos e quantos jovens tendo crise de ansiedade. isso, Só que ela vem lá de trás, por um uhum, pensamento que vai crescendo, crescendo, crescendo e fica incontrolável. uhum, E a gente fala muito isso na juventude, né? Pensamentos geram emoções, emoções geram ações. isso, Então tudo começa no que eu penso. E por isso que o meu pensar precisa ser redimido pela palavra. Por exemplo, eu estou preocupado, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, Deus me colocou ali, os meus pais estão brigando, prestes a se divorciar, minha vida está um caos. Se eu olhar pelo ângulo mundano, humano, né? eu vou ficar ansioso, eu vou perder o controle, vai dar tudo errado. Mas aí eu começo a me lembrar da palavra. Isso foi uma experiência comigo mesmo, Sim, de poder É, citar a palavra para mim sim. e a palavra me acalmar, e a palavra colocar o meu coração em paz. E uhum, a ideia da tempestade, né? O mesmo Jesus que disse basta, é o Jesus que com a palavra pode dizer basta para minha alma agitada. perfeito, E eu digo para vocês assim, por experiência própria, funciona, né? coisa linda, Coisa linda. Uma ilustração legal, que eu gosto de falar, que às vezes choca assim, e o jovem me olha com a cara meio de assustado, é: a sua vida não é um filme sobre você. Você Uhum, não é o protagonista da sua vida. Na perfeito, verdade, parte da maturidade cristã é de você entender, entendimento da palavra, e vence você entender que você é um coadjuvante perfeito. da história que Jesus Uhum, tá escrevendo, né? Que Deus está escrevendo. E muito, assim, existe esse aspecto da palavra te dar ferramentas para o hoje, mas uhum, também te aponta um caminho, fazendo você entender como sua vida se encaixa na perfeito. história de Deus, né? Uhum, E aí a gente entender onde a gente está hoje, né? Que momento histórico da igreja mesmo a gente está, né? A gente está ali entre redenção e ressurreição, né? O que que é esperado do povo de Deus sim. pós nesse momento, nesse momento, né? E aí aí você consegue agora pensar, pô, eu estou envolvido na missão de Cristo, Uhum, expansão do reino dele e fica tudo mais fácil, né? As expectativas sobre o que eu quero completar e tudo mais estão sobre Jesus, não mais sobre mim, uhum, né? E assim, especificamente sobre Salvador, né? A gente está falando, enfim, a gente está nesse momento entre redenção e ressurreição, sim. e a gente está vivendo momentos muito bons em Salvador, de igrejas se unindo, enfim, grupos Uhum. de jovens crescendo. uhum, O que que você pode, assim, o que que você vê para o futuro de coisas que a igreja de Salvador e das juventudes podem fazer que é esperado de nós, sabe, boa, assim, biblicamente? Perfeito. boa,
Algo que tem mexido muito comigo, e eu tenho falado isso para nossa juventude. O que traz sentido, lógico, é Jesus na Perfeito. nossa vida, mas se você observar, Jesus deixou grande exemplo. São sempre a vida cristã é sobre pessoas, Legal. Uhum, pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu digo para vocês, olhando para minha própria vida, o ministério que Deus nos deu, nunca foi aleatório, nunca foi fruto do acaso. Cada pessoa que Deus cruzou em nossas vidas, colocou em nossa direção, foi para nos marcar ou usar a nossa vida para marcá-los. uhum, Então eu olho para os 8 anos na ilha e nas comunidades ali, eu vou lembrar da tempestade, eu vou lembrar que às vezes eu me sentia sozinho, porque eu não tinha algum amigo ali, estava ilhado, mas quando eu olho e a gente senta para relembrar, sempre nós vamos citar pessoas que nos marcaram na comunidadezinha de Boca do Rio, de Ponta de Caeiras, em Porto do Campo, pessoas que marcaram. E uhum. como é legal quando eles vêm para passar por médicos aqui em Salvador, eles ligam para a gente, Que Pastor legal. Diego, quero passar aí e traz um presente. Por quê? Porque de alguma maneira, pela graça de Deus, deixamos alguma marca. Uhum, E assim é cada um de nós, no escritório de advocacia, ali na faculdade, no meu trabalho, pessoas estão observando a minha vida. E eu tenho o grande privilégio e a oportunidade de deixar uma marca. uhum, E assim foi na nossa trajetória. Eu costumo dizer até o processo da nossa conversão, da minha família, Deus nos colocou numa periferia, lá na cidade onde eu morava. uhum, Meu pai foi morar de favor, né, com 3 filhos pequenos, só que 2 casas acima tinha uma família cristã. uhum, E essa família foi intencional com a minha família. E essa família começou a fazer cultinho para crianças. Caramba. E foi ali que eu fui alcançado. Pessoas, sempre é, pessoas. E o jovem abriu os olhos. uhum. Quais são as pessoas que Deus colocou hoje no meu caminho e eu posso fazer a diferença, né? Se cada jovem entender isso, Sim. eu creio que vai ser uma revolução de salvação Uhum. na nossa cidade, né? Bom demais. Eu tive uma frase, uma pessoa próxima falou comigo, tem mais ou menos uma semana, a gente estava conversando, pessoa da família, uma frase muito que me marcou bastante, né, sobre questão de que mensageiros assim do reino, de uma forma geral, que a gente sempre via talvez como grandes pregadores, aquela Uhum. Uhum. galera com grandes títulos e tudo, que são essas pessoas que entregam a mensagem, e a gente está ali só dando apoio, Sim. mas não. A frase que ficou no meu coração foi muito disso, que os grandes, talvez mensageiros dessa última hora, digamos assim, desse período que a Uhum. gente está falando, são jovens muitas vezes. Exato. E aí é muito legal essa visão de que as pessoas que estão ao meu redor é o meu campo missionário, né? Exato. São o meu campo missionário e é onde ali a gente pode atuar, Uhum. seja na área, como você falou, da advocacia, seja levando também ali um atendimento de saúde para a comunidade ribeirinha, Uhum. levando para uma comunidade no sertão. Então, é um desafio, é uma mudança de mentalidade, né? Uma Sim. renovação da mentalidade Uhum. de Romanos, mas é incrível ver isso. E eu tenho uma pergunta que é, assim, até um pouco de desafio também para muita gente, a gente conversa um pouco sobre isso, de como foi talvez essa realidade de viver missões, de viver também agora o ministério com família, né? No caso, formando a família, casamento, com filhos pequenos, como é Sim. que isso impactou e tem impactado no seu dia a dia? Sabe que já foi assim uma crise para nós conciliar Uhum, família e ministério. Porque de alguma maneira lá atrás, aí é aquilo que a gente falou, ideias que foram plantadas e pode uhum, ser até distorcida. Cada boa, pastor vai, mas assim, eu pensava assim, família é uma coisa, ministério é outra. uhum, Só que eu percebi assim, meu Deus, minha vida é o ministério, né? E sempre foi nesse tempo todo, por Deus direcionou dessa maneira, sempre foi em perfeito. tempo integral, como a gente costuma Uhum, separar. Sim. É, ou seja, eu vivi o campo missionário 24 horas. 100%. E Deus sempre colocou a gente a ficar imerso mesmo. Legal. Quando eu tentei fugir, Deus não deixava. Porque eu tentei buscar uma casinha mais separada da comunidade. Aí o Não pastor dava Abraão falou: certo. Diego, você vai ter que morar em cima da igreja. Meu Deus. E eu morei 7 anos Caraca. dentro da Dentro da igreja. igreja, pô. E por incrível que pareça, os meus pais, lá em Araraquara,
eles foram chamados para ser zelador do prédio da igreja. Cara, Olha. E aí o pastor falou assim: tem uma casa aqui no fundo da igreja onde vocês vão morar. Aham. Então, assim, eu já tive essa experiência de morar dentro da igreja. E a nossa vida é isso. É É, igreja, é povo de Deus, é campo missionário 24 horas. sim. E a crise foi você parar isso, uma coisa, outra coisa, né? Mas Deus mostrou assim: leve a sua família com você. Boa. Aonde você estiver com a igreja, leve sua esposa, leve os seus filhos. Não separe, porque senão vai criar aquela competição. Uhum. Falam que a igreja gera ciúmes na esposa do pastor, né? Porque ele gasta tanto tempo com a igreja e às vezes o que sobra é 10 minutinhos à noite com a sua esposa para conversar. Mas não, vamos trazer todo mundo para esse lugar e vamos viver Aham. igreja de maneira saudável. E é Boa. muito legal hoje que a gente segue isso e tem tentado fazer isso. Quando acaba o culto, eles ficam lá soltos e Uhum. brincam e correm no templo e ficam fazendo aquele labirinto nos bancos. Sim. Eu quero ir embora e eles não. Que legal. E aí, e eu Criou uma creio que, cultura, né, na, exato. na, na, na mentalidade, talvez. Então, assim, sempre Legal. que é possível trazê-los, Deus deu essa direção pra gente. Que Pô, que eles bênção. vivam isso junto comigo, com a minha esposa. Uhum. E tem sido uma experiência muito bacana. que incrível. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigado, pastor, pelo seu tempo. A gente foi muito edificado Eu que por essa agradeço. conversa. Enfim, que o senhor continue te usando grandemente nesse ministério. Isso. Quem sabe, talvez, em outros também, né? Se você É, tiver quem tá novamente sabe. uma porta para servir missões, a gente vai querer ouvir mais histórias. E continue abençoando a cidade de Salvador. A gente precisa de mais homens como você, mais Perfeito. famílias como as suas. Amém. E Amém. que, enfim, Deus continue te abençoando. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Amém. Eu que Bênção. agradeço. Lindo demais chegar aqui e ver os jovens tão engajados ali. Deus abençoe vocês e o ministério. Galera, esse foi o nosso podcast com o pastor Diego. A gente foi muito edificado, espero que É, você também tenha sido. Compartilha aí para todo mundo, para que mais pessoas possam ver isso. Curta aí se você está vendo no Instagram, no YouTube, enfim. E valeu! tamo junto.